Olá pessoal, vamos para a nossa aula 11 do nosso curso de Introdução à Teoria dos Números, certo? Nessa aula 11 trataremos do famoso também mínimo múltiplo comum, tá? Vamos apresentar detalhadamente esse conceito e deduzir coisas importantes. Vai ser uma aula densa, certo? Mas eu prometo que na próxima aula, aula 12, será dedicada à resolução de exercícios desse tema para a gente dar uma descansada. E, se possível, vou colocar também algum exercício da aula passada. Tudo bem? Mas vamos lá. Peço paciência, essa aula é bem densa, mas é importantíssima. Ela é cheia de ideias e dispositivos que usaremos para resolver os exercícios, tá? Então fiquem atentos a cada detalhe das demonstrações. Primeira coisa, vamos considerar aqui dois números inteiros não nulos, tá? A e B. E a partir disso, vamos considerar o conjunto M. E que conjunto M é esse? É o conjunto dos números inteiros C, tais que o A divide C e o B também divide C. Então, é o conjunto dos elementos os quais A e B os dividem. Tudo bem? Se A divide C e B divide C, significa que C é um múltiplo de A e C é um múltiplo de B. Lembra dessa forma de ler? Essa parte de divisão? Ou seja, C é um elemento que é um múltiplo comum de A e de B. Tá bom? Entendendo isso, a gente pode escrever. Veja aí que esse conjunto M de AB é o conjunto de todos os múltiplos comuns de A e B. Tudo bem? Então, veja só, esse conjunto M ele é um conjunto de números inteiros. Vamos olhar para a parte positiva. O princípio da boa ordem fala que todo subconjunto positivo de números inteiros possui um menor elemento, tá bom? Então, pelo princípio da boa ordem, esse conjunto aí, M de AB, que é o conjunto dos múltiplos comuns de A e B, ele possui um menor elemento positivo, se a gente for olhar para a parte positiva desse conjunto. Tudo bem? Então, isso tudo que a gente escreveu nos dá base para a seguinte definição, que é a definição mais importante da aula de hoje, que é a definição de mínimo múltiplo comum. Então, entendendo M de AB é o conjunto de todos os múltiplos comuns de A e de B, a gente vai definir o MMC, o mínimo múltiplo comum, como sendo o menor elemento desse conjunto. Mas que conjunto é esse? Por que eu coloquei esse maisinho aqui? É só para dizer que esse M mais de AB é o conjunto de todos os números inteiros positivos que estão contidos no conjunto dos múltiplos comuns. Então, eu pego o conjunto dos múltiplos comuns, tá bem? Vou olhar para o seu subconjunto de números inteiros e vou pegar o menor elemento desse conjunto que é garantido pelo princípio da boa ordem, tá bom? Então, o menor múltiplo comum de A e B é o que chamaremos de mínimo múltiplo comum ou MMC. Tudo bem? Mais claro que isso, impossível. Até eu entendi agora. Vamos continuar. Antes da gente chegar e colocar um dispositivo prático para a gente caracterizar de outra maneira, né? Dizer como é a cara, o que é que um MMC tem que atender, a gente vai precisar desse lema aqui que vai reduzir muito do nosso trabalho nessa tarefa. Certo? O que é que diz o nosso lema? Formalmente, eu vou ler o que está escrito aqui e a gente vai dar o entendimento, tá? Então, se você pegar dois números inteiros não nulos, certo? O que acontece é o seguinte, que o MMC de A e B vai dividir C para qualquer que seja C em M de AB. Noutras palavras, o MMC de dois números, tá bom?
ele divide qualquer múltiplo comum desses dois números. Tá bom? Em outras palavras, se você pegar um múltiplo comum de A e de B, então o M de C de A e B vai dividir esse múltiplo comum, que eu chamei de C. Vamos demonstrar isso aqui? Antes de entrar, né, na verdade isso aqui já é demonstração, né, mas antes de ver a questão principal, né, que é que o MMC vai dividir um múltiplo comum de A e de B, vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre o conjunto M de AB, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar dois elementos de M a B, né? Então vamos tomar dois múltiplos comuns de A e de B, tá bom? Ora, A divide M, né? Porque M é múltiplo de A. E o A também divide M2, né? Porque M1 e M2 dividem A e dividem, são múltiplos de A e são múltiplos de B, tá bom? Então, em particular, M1 é múltiplo de A e M2 é múltiplo também de A, tá bom? Bem, então se A divide M e se A divide M1, e A divide M2, então A divide a soma. Isso é uma propriedade de divisibilidade que a gente provou aqui, uma das primeiras proposições sobre o tema, tá bom? O que está acontecendo aqui? Se M1 e M2 são múltiplos de A, então a soma de dois múltiplos ainda é um múltiplo. Com o exato mesmo argumento, mostramos que o B vai dividir também M1 mais M2. O que está acontecendo aqui? Ó? M1 mais M2 é múltiplo de A e M1 mais M2 também é múltiplo de B, ou seja, M1 mais M2 é um múltiplo comum de A e de B. O que está acontecendo aqui? Se eu pegar dois múltiplos comuns, a soma deles ainda vai ser um múltiplo comum. Tudo bem? No mesmo contexto, se você pegar um N, aí um elemento, um número inteiro qualquer, bem, esse Mzinho aqui é um múltiplo comum de A e de B, né? Em particular, esse Mzinho aqui, ó, M1, ele é um múltiplo de A. Então, A divide M1. Se A divide M1, então A divide um múltiplo de M1. Foi o que eu fiz, peguei esse N qualquer e coloquei aqui. O que acontece? Vou fazer a mesma conta para o B agora, tá? Olha, se B divide M1 e divido, já que M1 é um múltiplo comum de A e de B, então B divide M1. Se divide M1, então divide um múltiplo de M1. O que está acontecendo aqui? Ó? Se eu pego M1 e multiplico por N, acaba que M1 vezes N é múltiplo de B e é múltiplo de A. Ou seja, isso aqui é um múltiplo comum de A e de B. Logo, pertence ao conjunto M de AB. Ok? Partindo disso aqui, a gente ganha uma coisa. Que coisa será essa? Isso nos garante que o MMC de A e B sempre vai existir. O que é um MMC? Vamos para a natureza desse elemento. É um múltiplo comum positivo que é o menor, né, desse conjunto dos números positivos. Mas a gente corre o risco de não termos múltiplos comuns que sejam positivos, né? Ok, esse risco ele é sanado por isso que a gente acabou de fazer aqui. Por quê? Atente. Se você pegar um elemento lá em M de AB, se esse elemento C for positivo, está resolvido. Vai existir o MMC, porque o MMC é o mínimo dos múltiplos comuns positivos, né? Mas se esse C for negativo? Se esse C for negativo, a gente sabe que menos C é positivo. Mas menos C pode ser escrito como sendo C vezes menos 1. Ora, gente, C é um múltiplo comum. Tudo bem? Esse menos 1 aqui é um número inteiro arbitrário, né? Faz as vezes desse N aqui. Então, se eu pego um múltiplo comum e multiplico por um certo N, o resultado cai em M de AB. Né? Tá aqui, ó. Mas esse camarada aqui é menos C. Ou seja, se um dado número negativo é múltiplo comum, então o seu positivo também é um múltiplo comum. Então, não corro o risco, então, desse conjunto aqui, dos múltiplos comuns positivos, serem iguais ao vazio. Ele é sempre não vazio. Tudo bem? Temos isso garantido. Seguindo aqui, vamos para essa afirmação. O que nos diz essa afirmação? Vamos interpretá-la. Diz que o conjunto dos múltiplos comuns é igual
ao conjunto MZ. E o que é o conjunto MZ? O conjunto MZ é o conjunto de todos os números da forma m vezes 1k, onde esse k está correndo em todos os números inteiros, tá bom? E quem que é esse m aqui? É o MMC de AB. O que está escrito então aqui? Que o conjunto dos múltiplos comuns de A e B é igual ao conjunto de todos os múltiplos do seu MMC. Novamente, o conjunto dos múltiplos comuns de A e de B é igual ao conjunto de todos os múltiplos do seu MMC. O que significa ainda mais? Vamos exaurir essa ideia aqui. Significa que qualquer que seja o múltiplo do MMC, aquilo é um múltiplo comum. Isso é fácil de ver. Mas se você pegar um múltiplo comum, com certeza esse múltiplo comum vai ser um múltiplo em particular do MMC dos números em questão. Tá bem? Isso é uma igualdade de conjuntos. Então vamos demonstrar por dupla inclusão, tá bom? Então, realmente, vamos tomar aqui primeiro um elemento x nesse conjunto. E vamos mostrar que ele pertence a isso daqui. Se x está aí em MZ, o que significa estar em MZ? Significa que existe um K, né? Um K aqui ó, em Z, tal que x é dessa forma, porque para estar em MZ tem que ter esse formato aqui. Tá bom? Significa que x é da forma m vezes k para algum k pertencente aos inteiros. Tudo bem? Disso daqui, pelo que foi observado acima, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Veja, m é um múltiplo comum, k é um elemento de z. Então, m vezes k vai acabar sendo um múltiplo comum. Dessa forma, x vai cair nesse conjunto que nos interessa. Certo? Ó, como m é um múltiplo comum, então, ó, esse m vezes um número inteiro vai ser um múltiplo comum e vai pertencer a m de AB. Ou seja, pessoal, x pertence a m de AB. E como eu peguei um elemento arbitrário em MZ e mostrei que esse x arbitrário está em m de AB, significa que MZ está contido em MAB. Joia? Vamos fazer o contrário agora. Vamos tomar um elemento em m de AB, um múltiplo comum de AB, e vamos mostrar que ele é da forma m vezes z. Pois bem, como faremos isso? Como o x é um múltiplo comum de A e B, é um múltiplo de A, né? Então, ó, se você pegar aí, ó, e dividir esse x, certo? Por m, mas quem é m? M é o MMC de AB, é o múltiplo comum, o menor múltiplo comum de A e de B. Então, se você dividir x por m, pelo algoritmo aí da divisão, você vai conseguir um quociente e um resto, tal que esse x vai ser igual a m vezes q mais r, e esse r aí está entre 0 e m. Tudo bem? Olha, aqui eu tenho a possibilidade do resto ser 0 e tenho a possibilidade do resto ser diferente de 0, maior do que 0, né? Diferente de 0. Se fosse, gente, se não fosse garantidamente o zero, o que aconteceria? Se não fosse o zero, dessa equação aqui, veja, dá para isolar o r, né? Então, r fica igual a, já está aqui do outro lado, ó, x, esse mq passa o negativo, fica menos mq. Tá certo? O que é que está acontecendo aqui? Esse x aqui, ele é um múltiplo comum. M é um múltiplo comum. Então, se você pegar menos q vezes m, menos q é um número inteiro, menos q vezes m vai ser um múltiplo comum. Então, o que é que está escrito aqui, gente? Perceba. Tanto o x quanto o menos mq são elementos de m de AB, são múltiplos comuns. Tá bom? Então, por aquela observação que fizemos acima, antes de começar a demonstração de fato, né? Aquelas curiosidades sobre o conjunto M, tem o seguinte, ó, a gente pode escrever assim, R vai ser igual a x menos mq, mas eu vou reescrever para deixar com aquele aspecto lá. Ó. Isso é igual, vai ser x mais esse elemento aqui, ó, que a gente já deduziu que é múltiplo comum de AB. Então, um múltiplo comum de AB somado com outro múltiplo comum de AB, isso ainda vai ser um múltiplo comum de AB. Mas vem voltando aqui, ó, isso é igual a R. O que acontece, gente?
Ou seja, o R ele é um múltiplo comum de AB. Isso não pode acontecer, pessoal. Por que não pode acontecer? Olha para cá. M é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum, tá bom? Positivo de A e de B. E o R é menor, né? E ainda o R é positivo, ó, ele é sempre maior que zero. Tá bom? Isso não pode acontecer, né? Porque ó, o R é positivo, aliás, é um múltiplo comum positivo e é menor que M. Isso não pode, isso contradiz, gente, a tal da minimalidade do mínimo múltiplo comum. Ele precisa ser o menor. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente considerou que o R aqui era diferente de zero, deu um problema. Então, a gente só pode ter esse camarada desse resto igual a zero. E se o resto é igual a zero, olha para cá, o x é igual a mq mais r. Se isso aqui for igual a zero, o que é que a gente fica? Onde o x é igual a mq. E veja, o x é igual a m vezes um número inteiro. Tá bem? Ó, veja, o q é um número inteiro. Então, x é igual a m vezes um número inteiro. Olha para cá, m vezes um número inteiro é o aspecto de um elemento que está em mz. Ou seja, o x, que é igual a mq, pertence a mz. Dessa maneira, eu peguei um x, elemento arbitrário aqui, m de AB, e mostrei que esse x está em mz. Logo, eu tenho essa inclusão aqui. E acontecem as duas inclusões, portanto, eu posso concluir que os conjuntos são iguais. Tudo bem? Voltando agora para o nosso objetivo, se você pega um elemento C, que é um múltiplo comum, tá bom? Então, C é dessa forma, já que esses conjuntos são iguais. Então, a gente vai ter o C como sendo m vezes k para algum número inteiro k em Z. Né? Um número inteiro, algum inteiro k. Né? Um número inteiro k em Z é redundante. Né? Um número inteiro k. Ou seja, C é um múltiplo de M. O que isso quer dizer? Que M divide C, e essa era a proposta do nosso lema. Ou seja, se você tem M como sendo MMC de dois números, então ele divide qualquer múltiplo comum de dois números. Está provado, esse era o objetivo. Calma, vamos seguindo mais em frente. Temos mais dois teoremas na mesma filosofia desse aqui, bem intrincado, tá? Esse teorema aqui é o que vai caracterizar finalmente para a gente o que seria um MMC em termos práticos, né? Outra forma de você encarar o MMC. Como é que a gente poderia ver isso? Vamos tomar aqui, ó, 3 números inteiros e esse M como sendo positivo, tá bom? Então, para que esse M seja o MMC de A e de B, é necessário o suficiente que esse M satisfaça duas condições. A primeira é que M seja um múltiplo comum. Então, coloquei duas formas. A primeira é que o A divida M e o B divida M, ou seja, que M seja um múltiplo comum de A e de B. E a seguinte é que se você tiver o A dividido de um certo M' e o B também dividido de um certo M', então o M tem que dividir M'. Noutras palavras, veja que M', se eu pegar um múltiplo comum de A e de B, está aqui, ó, se eu pegar um múltiplo comum de A e de B, então, fatalmente, o nosso candidato a MMC vai ter que dividir esse múltiplo comum. Certo? Então, temos uma equivalência aqui. Poderíamos reler esse teorema assim, né? M é o MMC de AB, se, somente se, M satisfaz 1 e 2. Vamos lá para a nossa tarefa de mostrar isso aqui. Não é difícil, já que a gente fez o trabalho duro no lema acima. Primeira implicação. Vamos supor, né, que M seja o MMC. Então, vamos mostrar que o MMC satisfaz 1 e 2. É imediato, né, gente? Veja só. O MMC é um múltiplo comum. Então, ó, é claro que é imediato da definição de MMC, porque aqui eu estou dizendo que I é dizendo que M é um múltiplo comum. E o MMC é o menor dos múltiplos comuns, né?
Então, 1 é imediato da definição. E 2 decorre diretamente do lema. Por quê? Porque o MMC divide qualquer múltiplo comum de AB. E está aqui, ó. Eu peguei um múltiplo comum de AB e realmente, como M, eu estou assumindo que ele é MMC, ele vai dividir M' e eu tenho satisfeito 2. Tá bom? Vamos voltar. Essa volta é mais elaborada, né? Não está pronto. Vamos deduzir. Vamos supor que exista um número M, tá? Que satisfaça as condições U1 e 2. Vamos mostrar que esse M é necessariamente o MMC, ou seja, vamos mostrar que M é o menor múltiplo comum positivo de A e de B. Tudo bem? Primeiro, né? Vamos mostrar, né, que M tem que ser o MMC. Por I, o que é que I me diz? Me diz que M é um múltiplo comum de A e de B. Tá bom? E por hipótese, esse cara é positivo, né? M é positivo. Tá certo? Logo, M é um múltiplo comum positivo. Mas será que ele é o menor? Vamos lá. Por 2, o que é que 2 me diz? 2 fala que M, né, ele vai dividir qualquer múltiplo comum. Então, ó, dado um M aqui, um múltiplo comum positivo também, por 2, esse M ele divide M'. E se M divide M', uma propriedade de divisibilidade que a gente viu aqui em algumas aulas atrás aí, é que se um número divide outro, ele é necessariamente menor ou igual a esse número que ele está dividindo, né? Então, veja só, M divide um número M', significa que M é menor ou igual a esse M'. Os dois são positivos, atentem para isso aqui, ó. Os dois são positivos, tá bem? Então, ó, veja só, esse M foi tomado um múltiplo comum positivo arbitrário de AB, certo? E M conseguiu ser menor do que qualquer múltiplo comum positivo. Isso mostra que M é o menor número que tem no conjunto dos múltiplos comuns. É o que a gente queria. M é um múltiplo comum e M é o menor múltiplo comum positivo de A e B. Portanto, M é necessariamente o MMC de AB. É a definição, tá bom? Era isso. O nosso último teorema, quiçá o mais elaborado e eficiente para a gente ser usado, é o seguinte, é aquela coisa que vai nos fornecer dispositivo para a gente fazer conta, né? Então, vamos ter paciência. Estamos chegando no final da aula, tá? Respira um pouco, pode dar pausa no vídeo, toma água e volta para a gente continuar. Bem, o teorema 2 aqui, o segundo teorema, é o seguinte, olha só. Dados dois números inteiros, tá bom? Então, o MMC de A e de B vezes o MDC de A e de B, olha que loucura, isso é igual ao módulo de A vezes B. Sim, olhem para essa fórmula aí, para essa expressão, vamos digerir ela um pouco, ó. Se você pegar, né, vamos reler ela. Se você pegar o MMC de dois números e multiplicar pelo MDC desses dois números, isso vai ser igual ao módulo do produto dos dois números em questão. Isso é um resultado fantástico. Vamos fazer muita conta para conseguir, mas não é nada difícil. É tudo conceito trivial que a gente está acostumado. É só a gente ter paciência para não se confundir, tá bom? Vamos mostrar isso. Por simplicidade, vamos fazer assim. Vamos para não carregar essa notação pesada, vamos chamar M do MMC de AB e D, vamos denotar o MDC de AB. Para fixar as ideias, vamos colocar aqui, vamos definir X como sendo o módulo de AB sobre D, onde D é o MDC. O que é que está acontecendo aqui, né? A gente vai mostrar que X é igual a M. Por quê? Se você mostrar que esse X com essa cara é igual a M, então X sendo igual a M, é só passar o D multiplicando, vai ficar M vezes D igual a módulo de AB, a gente consegue o resultado. Essa vai ser a nossa estratégia, tá bem? Então, nosso objetivo aqui é mostrar que esse X com esse aspecto, com essa cara aqui, precisa ser igual ao MMC de A e B. Tudo bem? E para isso vamos mostrar que M satisfaz os itens 1 e 2 da caracterização de MMC que fizemos no teorema acima. Tá bom? Vamos lá. Então,
Se D é o MDC de A e B, né? É o máximo divisor comum, então é um divisor comum. Significa que D divide tanto A quanto D divide B. Ou seja, existem A1 e B1 números inteiros, tais que o A é A1 vezes D e o B vai ser igual a esse B1 aqui vezes D. Aqui só está dizendo que D é um divisor de A e D é um divisor de B, já que B é um múltiplo de D e A é um múltiplo de D também. Tá bom? Em outras palavras, né? Então, feito isso aqui, vamos fazer uma continha. Olha, D é igual ao MDC de AB, né? Mas só que no lugar desse A aqui, eu vou escrever A1D1, tá aqui. E no lugar desse B, eu vou escrever B1D1, fica assim. Olha, D é um número positivo, porque é o MDC. MDC, né, é um número positivo. Eu posso tirar ele aqui. Então, vai ser igual a D vezes o MDC de A1D1. Veja, se eu pegar esse D aqui, que é um número não nulo, o MDC, né, de um par de números, é um número não nulo, eu posso passar dividindo aqui, ó, e fica igual a 1. Então, MDC de A1B1 é igual a 1, tá bom? Porque esse D aqui eu posso passar dividindo para cá. Ou seja, esse A1 e B1 aqui, eles são relativamente primos. MDC de A1 e B1 é igual a 1. Vamos seguindo com as contas. Ademais, vamos olhar para esse x aqui, com esse formato. Olha, o x ele é igual a AB, D. O que é que eu vou fazer aqui no primeiro passo? No lugar de A, eu vou escrever o que eu consegui aqui. Ó. A é igual a 1D1. Então, tá aqui. Ó, no lugar de A, eu coloquei A1D. Desculpa, eu falei aqui A1D1, foi um equívoco, tá? A é igual a 1D, só fiz substituir, tá bem? Aí, o que acontece? D é um número positivo, então... Como aqui é um produto de números, então o módulo do produto é o produto dos módulos, esse D pode sair aqui. Como ele já é positivo, ele sai o D. Então eu cancelo o D com o D aqui, isso vai ser igual ao módulo de A1B. Então ó, x é igual ao módulo de A1B. Gravem isso por enquanto. Por outro lado, eu posso fazer o mesmo exercício para o B. Eu vou substituir esse B com esse formato aqui. Então fica igual a vezes, no lugar de B eu coloco B1D, atente para cá, ó, B1D. Mesma razão, coloco o D para fora aqui do módulo, que ele é positivo. Cancelo o D com o D e fica igual a módulo de AB1. O que está acontecendo aqui? Ó? O x ele é igual a um múltiplo, tá? Positivo de B. Olha, veja, x é um múltiplo de B. E é positivo, ó, porque é um módulo. E o x é um múltiplo de A. Por quê? Porque x é igual a vezes B1. E mais, o x é um múltiplo positivo de A. Ora, dessa forma, x é um múltiplo comum de B e de A. E mais, x é um múltiplo comum positivo de B e de A. Tá bom? Onde ó, o x é um múltiplo comum, positivo de A e de B, e como esse conjunto está contido nesse, significa que o x ele é um múltiplo comum de B. E então, esse x é um múltiplo comum de A e de B, ele satisfaz a condição 1 do teorema acima. Vamos atrás da condição 2. O que seria a condição 2? Vamos supor que existe um x' que seja múltiplo comum de A e de B. Eu preciso mostrar que x precisa dividir esse múltiplo comum. E dessa forma eu tenho satisfeito 2, e eu posso concluir que esse x que eu estou tomando aqui, esse x que eu tomei inicialmente, ele vai estar se confundindo com o MMC de A e de B. Eu estou só a palavra faltou agora. Eu estou mostrando para a gente não sair do chão. Eu estou relembrando qual é o nosso objetivo para a gente não se perder aqui, né? Eu estou nos reorientando na demonstração, porque já foi muita ideia para vocês, imagino eu. Calma, está acabando. Vamos tomar aqui esse x como sendo um múltiplo comum de A e de B. Tá? Se x é múltiplo de A e de B, então ele é múltiplo de A. Se é múltiplo de A, existe um Q, número inteiro, tal que x' é igual a A vezes Q, né? Já que x é um múltiplo de A. Você tem isso aqui, tá bom? Mas esse A aqui, lá do iniciozinho, né, a gente viu que ele é aquele A1 vezes D. Então, deixa isso aqui guardado.
E mais, o x também é um múltiplo de b, né? Significa que o b ele vai dividir x', já que x' é um múltiplo de b. Mas se b divide x', por um lado, o b ele vai ser igual a b1d, e esse x' eu tenho uma expressão para ele aqui, eu vou só substituir. No lugar de b, eu vou colocar b1 vezes d, onde deu o MDC, né? E no lugar de x', eu vou colocar essa expressão que a gente acabou de conseguir. E eu ganho isso aqui, ó. Isto é, ó, no lugar do b, eu coloquei isso aqui que eu falei para vocês lá do início. E no lugar do x', eu coloquei essa expressão, ó. Eu só tirei os parênteses aqui, fica com essa cara. Aí veja, d, ele é um número positivo, que está de um lado e do outro, né? Eu posso tirar, se b1d divide a1d, eu posso tirar o d com d, isso é propriedade de divisibilidade. Então, b1 vai dividir a1 que está aqui, tá bom? Veja, b1 e a1, gente, eles são relativamente primos, ou seja, o MDC de A1 e B1 é igual a 1. E lembra do teorema de Euclides? Se o MDC aqui nesse caso de B1 e A1 é igual a 1, então eu posso tirar esse A1 aqui da jogada e o B vai dividir o quê? Isso era o teorema de Euclides, tá bem? Da aula passada. Então, pelo teorema de Euclides, o B1 vai dividir o quê? Aí vamos lá, se B1 divide Q, então vai existir um C, um número inteiro, de forma que o Q, esse Q aqui, vai ser igual a B1 vezes C, certo? Vamos lá. Voltando agora à expressão original de x', né? Está aqui ela, veja. No lugar de A1, vamos lá, coloquei aqui, ó. No lugar eu peguei isso aqui e coloquei aqui. No lugar de A1, o que é que eu vou colocar? Isso vai ser, ó, A1 vezes D, tá bom? E aqui, ó, desculpa, perdão, eu me confundi aqui, ó. Tá aqui a expressão do x'. Aí veja, é isso, é A1 D1Q. Aí no lugar desse Q aqui, ó, desse Q, eu vou colocar a expressão que eu acabei de conseguir. Então tá aqui, B1C. Agora sim, eu posso trabalhar. Esse A1D aqui, ó, A1D, ele é o A. Isso vai ser igual a B1C. Tá bem? Isso aqui vai ser igual, ó, a A1, B1C. Usei aqui de associatividade, tá bom? E esse A1, B1, se você voltar um pouco aí, a gente viu aí que o X', o X ele é igual a módulo de A1, B1. Então, o que está aqui, ó, isso aqui, é igual a módulo de... Perdão. A gente viu que o X era igual a módulo de A, B1. Tá bom? Desculpa a confusão, são muitos índices na minha cabeça. O X é igual ao módulo... Volta um slide aí, tá? Um pouco a aula. O X ele é igual a módulo disso daqui. Se o X é igual a módulo disso aqui, então quer dizer que o que está escrito aqui é igual a mais ou menos X. Tá bom? Então, no lugar dessa coisa aqui, eu escrevi mais ou menos X. Em todo caso, o que é que está acontecendo aqui? O X' é um múltiplo de X. Negativo ou positivo é um múltiplo de X. Isso quer dizer que o X, em qualquer situação negativa ou positiva, vai dividir X'. Novamente, eu consegui que o X' é um múltiplo, é um mais C ou um menos C vezes X. Em qualquer caso, o X' é um múltiplo de X. Em outras palavras, o X divide X'. Ou seja, eu peguei aqui, ó, um número que era múltiplo comum de A e de B e mostrei que aquele X, o candidato a MMC, divide esse múltiplo comum, tá bom? Dessa forma eu tenho satisfeito a propriedade 2 e pelo teorema que a gente demonstrou acima, a gente não tem outra saída senão esse X ser, então, o MMC de A e de B. E, né, sendo o X igual ao MMC, X igual a M, eu vou voltar àquela ideia inicial da nossa estratégia de demonstração. O X é igual ao módulo de A, B sobre D. No lugar do X, eu vou colocar aqui, ó, o M. Faço aqui o produto dos meios pelos extremos. E fica M vezes D igual a AB. Mais M é o MMC e D é o MDC. É escrito dessa forma.
e eu tenho mostrado o teorema, tá bom? Um comentário final sobre o que foi feito aqui, só para acabar a aula. A gente acabou de determinar um dispositivo prático para a determinação de MMC através do MDC, né? Como a gente vai fazer isso? Olha, basta através do algoritmo de Euclides a gente determinar quem seria o MDC, tá bom? E utilizar essa fórmula aqui, ó. Por que essa fórmula? Porque M, né, é igual a módulo de AB sobre D. No lugar de M eu coloquei, ó, M é o MDC. No lugar de D, tá aqui, ó. Perdão, M é o MMC e D é o MDC. Então você tem uma fórmula. O MMC aqui, ó, vai ser igual ao módulo do produto dos números envolvidos dividido pelo seu MDC. Esse seu MDC aqui a gente consegue através do algoritmo de Euclides. Substitui. Produto aqui é fácil de fazer, então o MDC vai ser o seguinte, vai ser o módulo do produto de dois números dividido pelo seu MDC, tá bom? Isso é muito prático. Aula que vem eu vou fazer um exercício utilizando isso daqui, né? Para ficar mais fixo. Aula difícil, aula densa, assista 2, 3, 4 vezes até entender. Cada ideia que foi feita aqui é muito importante. Desculpe a confusão, são muitos índices, são muitas substituições, mas no final eu me esforcei para fazer tudo certinho, tá bem? Então era isso, boa sorte, bons estudos e até a próxima aula, que será mais light, prometo, de exercícios. Tchau, tchau.